Em um passado não muito distante, os cientistas tentaram resolver o mistério da existência ou não de uma ligação nossa a um campo de energia inteligente, mediante a uma demonstração cabal da própria existência ou não do tal campo. Ainda que a ideia de investigação fosse boa, 100 anos depois ainda estamos nos recuperando da forma pela qual esse famoso experimento foi interpretado. Durante a maior parte do século XX, se algum cientista ousasse mencionar a existência de um campo unificado de energia, interligando todas as coisas de um espaço que ainda estaria vazio sem o tal campo, certamente seria alvo de chacota, e se fosse um professor na sala de aula arriscaria sua posição acadêmica na universidade. Com raras exceções, essa não era uma concepção aceita, e mesmo tolerada em discussões científicas sérias. Entretanto, nem sempre as coisas foram assim. Ainda que continue sendo um mistério essa conectividade no universo, têm ocorrido inúmeras tentativas de batizar tal fenômeno, de dar-lhe um nome como uma maneira de reconhecer sua existência. Nos sutras budistas, por exemplo, o reino do grande deus Indra é descrito como o lugar onde se origina toda a rede que interliga a totalidade do universo. Muito distante, na morada celestial do grande deus Indra, existe um ninho maravilhoso feito por um ardilhoso artesão, de tal modo que ele se estende em todas as direções. Na história do surgimento da tribo Hopi, diz que o ciclo atual do globo terrestre começou há muito tempo, quando a aranha-avó emergiu no vazio do mundo. Posteriormente, os alquimistas continuaram a usar as palavras dos gregos para descrever nosso mundo, uma terminologia que persistiu até o nascer da ciência moderna. Mas, afinal de contas, o que é a matriz divina? Os experimentos mostram que a matriz é feita de uma modalidade de energia que não se assemelha a nada que conhecemos, a nada que foi mostrado no passado. E foi por esse motivo que os cientistas levaram tanto tempo para descobrir. Ela é conhecida como energia sutil. Ela simplesmente não funciona da maneira que um campo elétrico convencional típico funciona. Em vez disso, ela tem a aparência de uma rede de malha bem apertada e forma o tecido da criação, o mesmo tecido que o Gregg Braden denomina matriz divina. Dentre as muitas definições possíveis para a matriz, talvez a mais simples seja pensá-la como sendo formada de 3 coisas básicas. A primeira delas, ela é o receptáculo dentro do qual existe o universo. Ela é a ponte entre o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. E ela também é o espelho que reflete nossos pensamentos diários, nossos sentimentos, nossas emoções e nossas crenças. E existem mais 3 atributos que colocam a matriz divina em uma posição separada de todas as energias da mesma espécie. Em primeiro lugar, ela pode ser descrita como estando presente em toda parte o tempo todo. Então, ela já existe de alguma forma. Isso vai contra a irradiação da TV ou da radiotransmissão, que deve ser criada em determinado lugar e ser transmitida para algum outro lugar. Esse campo já aparenta estar presente em toda parte. Em segundo lugar, aparentemente esse campo surgiu juntamente com a criação do universo, com o Big Bang, se você quiser chamar assim, ou seja lá o que pensamos chamar de princípio. E é muito óbvio que ninguém se encontrava por aqui para nos dizer o que havia antes. Mas os físicos acreditam que essa enorme liberação de energia lançadora do universo no campo da existência foi o próprio ato da criação no espaço propriamente dito. Como o hino da criação do antigo Rig Veda nos sugere, antes do começo, nem ao menos nada existia. Não havia o ar ainda, nem nenhum firmamento. Como a existência do nada explodiu de alguma coisa do espaço. O que ficava entre o nada nasceu. Podemos conceber a Divina Matriz como um eco desse momento em que o tempo surgiu, como um elo feito de tempo e espaço, nos conectando à criação, também nos conectando a todas as outras coisas. É a natureza dessa conexão sempre presente que possibilita a não localidade das coisas que existe dentro da própria matriz. A terceira característica desse campo, talvez aquele que o torna tão significativo para a nossa vida, é a sua aparente inteligência. Em outras palavras,
O campo responde ao poder das emoções humanas. Na linguagem de outros tempos, as tradições antigas fizeram o melhor possível para compartilhar esse grande segredo conosco. Escritas nas paredes do templo, confinados em pergaminhos gastos pelo tempo, firmemente estabelecido na vida das pessoas. E essas instruções nos dizem como nos comunicar com a energia que conecta todas as coisas e que foram deixadas pelos que vieram antes de nós. Nossos ancestrais tentavam nos mostrar como curar nosso corpo e dar vida aos nossos mais profundos desejos e os nossos maiores sonhos. Somente agora, aproximadamente 5.000 anos depois que a primeira dessas instruções foi registrada, a linguagem da ciência redescobriu as mesmas relações entre o nosso mundo e entre nós mesmos. A energia descoberta nesses experimentos, e também teorizada por muitos outros, é tão nova que falta ainda os cientistas concordar sobre um único termo que possa descrevê-las. Portanto, existem muitos nomes diferentes que estão sendo usados para identificar o campo que interliga tudo. E eu vou citar alguns exemplos. Edgar Mitchell, o primeiro astronauta da nave espacial Apollo, batizou esse campo de mente da natureza. O físico e autor da teoria das cordas Michio Kaku descreveu essa energia como um holograma quântico. Conquanto esses sejam rótulos modernos para a força cósmica que se acredita ser responsável pelo universo, encontramos temas semelhantes, até mesmo nas palavras semelhantes e em textos criados há milhares de anos atrás, dentro da própria física quântica. Por exemplo, os evangelhos gnósticos, que datam do século IV, também usavam a palavra mente para descrever essa força, dizendo como do poder do silêncio surgiu um grande poder, a mente do universo que dirige todas as coisas. Por mais diferentes que os nomes pareçam ser, todos aparentemente estão descrevendo a mesma coisa, a essência viva que é o tecido da nossa realidade. E é a essa mente que Planck faz referência quando estava em Florença, na Itália, em meados do século XX, durante uma palestra que ele apresentou em 1944. Ele fez uma declaração que talvez ou provavelmente não tenha sido completamente compreendida pelos cientistas daquela época. Em palavras proféticas que seriam tão impactantes no século XXI como foram quando pronunciadas há tantos anos atrás, Planck disse: na realidade de alguém que devotou a vida inteira à ciência mais esclarecida, ao estudo da matéria, posso fazer a seguinte afirmativa como resultado das minhas pesquisas sobre os átomos. A matéria, como matéria, propriamente dita, não existe. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude da força que faz vibrar as partículas de um átomo e que consegue manter unido esse extremamente diminuto sistema solar. Devemos assumir que por trás dessa força exista uma mente, e essa mente é consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Sem sombra de dúvida, os experimentos e a discussão nos mostram que a matriz de Planck existe. O campo que interliga toda a criação é real. Ela existe independente de uma designação adequada ou de uma lei física que explica o seu funcionamento. Ela se encontra aqui, nesse exato momento, e existe tanto quanto eu e você que está assistindo esse vídeo. É o universo dentro de nós, assim como o universo que nos cerca. A ponte quântica entre tudo que é possível em nossa mente e o que é real no mundo. Essa mesma matriz de energia, que explica por que os 3 experimentos funcionaram daquela forma, também demonstram que os sentimentos positivos que se encontram dentro de nós são muito eficazes em torno de nós mesmos. Contudo, a nossa ligação à matriz de toda a matéria vai além disso. Ela continua em coisas que não podemos ver. A matriz divina está em toda parte e em todas as coisas. Toda matéria existe dentro da mesma criação da sua própria realidade. Desde o pássaro voando no céu, as partículas cósmicas que passam através do nosso corpo e casa como se fôssemos espaços vazios. É a matriz divina, é o que preenche o vazio entre você e eu que estou falando contigo, e as palavras que eu estou te dizendo. É aquilo que constitui o próprio espaço. Quando se pensa sobre a matriz divina e quando nos perguntamos sobre sua localização,
podemos ficar tranquilos. Onde quer que o espaço exista, também estará presente esta energia sutil. Mas a pergunta é: mas o que significa essa conexão? Qual o significado de compartilharmos o espaço quântico puro, onde vive a imaginação e onde a nossa realidade nasce? E também de nos envolvermos de uma forma profunda com o nosso mundo e com as pessoas que nos cercam, ou talvez com todas as pessoas do universo. Se de uma forma verdadeira formos muito mais do que simples observadores casuais de nossa vida e o mundo acontecer em torno de nós, até que ponto poderemos crescer mais? Os experimentos anteriores demonstraram que dentro de nós existe um poder diferente de qualquer outro já criado por máquinas de laboratório. É uma força que não é limitada pelas leis da física, pelo menos não pelas leis que compreendemos hoje. E não precisamos de um experimento de laboratório para que essa conexão exista. Eu vou citar um exemplo para que isso fique mais claro para você. Quantas vezes discamos um número e depois descobrimos que a linha estava ocupada porque a mesma pessoa com quem queríamos falar estava tentando falar conosco? Quantas vezes nos encontramos em algum lugar, seja lá um shopping, uma loja, e temos uma leve sensação ou um pressentimento de que já estivemos naquele lugar antes, fazendo exatamente as mesmas coisas naquele exato momento? Ainda que esses exemplos gerem comentários divertidos, eles não passam de circunstâncias aleatórias. Embora não possamos provar cientificamente por que essas coisas nos acontecem, nós todos sabemos que elas ocorrem e ocorrem com todo mundo. Em tais momentos de conectividade, ou déjà vu, seja lá o que você decida chamar, nos encontramos de uma forma espontânea, transcendendo os limites impostos pela lei da física. Nesses breves instantes, somos lembrados de que provavelmente existe mais sobre o universo e sobre nós mesmos do que nós pensamos ou somos conscientes de conhecer. Esse é o mesmo poder nos dizendo que somos mais do que simples observadores nesse mundo. O segredo para nós experimentarmos tudo isso nesse sentido é criar para a gente de uma forma intencional. É ter a percepção transcendental quando bem desejarmos, em vez de apenas quando elas parecem nos acontecer. Com exceção de poucas pessoas com dotes especiais, aparentemente existem boas razões para não podermos estar em dois lugares ao mesmo tempo, fazer viagens através do tempo e nos comunicarmos de uma forma mais rápida do que permitem as próprias leis da física. Tudo se resume no que acreditamos sobre nós mesmos e sobre o papel que acreditamos desempenhar no universo. Somos criadores e, mais ainda, somos criadores e estamos interligados. Por meio da matriz divina, participamos da constante mudança que dá significado à nossa vida. A questão que se coloca diz menos a respeito ao fato de sermos ou não observadores passivos e refere-se principalmente à definição de como podemos criar de uma forma intencional. O resumo disso tudo é que muitas pessoas se exercitam, vão à academia, bebem muita água, comem alimentos saudáveis, mas vivem com raiva ou talvez com pessimismo, assistem sempre a noticiários negativos, adoram filmes de guerra, drama e violência, conversam sobre doenças, crises financeiras, guerras, e essas pessoas não entendem porque ficam doentes e deprimidas. O alimento que ingerimos é importante, mas as emoções são o alimento da alma, e esse alimento, as emoções, influenciam a nossa saúde e o nosso destino de uma forma completa. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.